A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, meus queridos. É bênção de Deus estarmos aqui nessa noite, né? Para a glória de Deus, em mais um estudo da Escola Bíblica Discipuladora. Então, é presente de Deus para as nossas vidas esse aprendizado. E é muito gostoso, né? Podermos ouvir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E neste momento eu gostaria de orar com você, né? Agradecer a Deus esse tempo precioso. Pai querido, Pai amado, louvado seja o seu santo nome. Nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Neste momento, eu clamo a Ti que possamos aprender mais da sua palavra, entender mais da sua palavra. E, ó Deus amado, que o Senhor possa nos instruir naquilo que for preciso e necessário. Assim nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito joia, né? A semana passada nós falamos um pouquinho sobre o que é oração. E hoje nós vamos estar falando sobre oração e queda. Uai, que é isso, oração e queda? Então nós vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus sobre lá no início, né? No início de tudo, em Gênesis, onde Deus permitiu o homem e a mulher serem feitos. Então nós vamos ver que desde lá, né, a queda começou. Então nós vamos compreender que a queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Também temos que compreender que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Então, vamos ter também esse aprendizado. E não transferir para outros a responsabilidade que são suas. Então, existem responsabilidades que são minhas, que são suas. E que precisamos entender que não podemos, né, definitivamente, colocar nas costas de alguém uma responsabilidade que é sua. Então, eu gostaria de ler com vocês, logo nesse início, Gênesis 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a gente já percebe que já existia o mal ali querendo entrar na vida daquele casal. Agora eu quero ler com vocês o texto áureo que está lá em Gênesis 3, do 8 ao 10, e esse está aí na sua telinha. Vamos ler junto? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então a gente já começa a entender que tem um probleminha aí de comunicação, certo? Queridos, nós entendemos aí, a gente consegue entender que logo no início de tudo, antes do homem falar com outros seres humanos, antes do homem interagir com outras pessoas, antes que a humanidade, né, falasse com outros humanos, vamos colocar assim, a primeira pessoa que o homem falava era com Deus. Ou seja, existia uma comunicação com Deus naquele tempo, naquela situação, onde Deus tinha feito, né, o homem e a mulher no jardim do Éden, e a primeira comunicação do homem foi com Deus.
Então a gente já começa a perceber o porquê que eu tenho dificuldade para falar com Deus hoje. E a gente presta atenção aí que Adão falava com Deus normalmente, até então começar a vida de pecado, uma situação de pecado. Então a gente percebe, queridos, nós percebemos, né, que existe aí uma dificuldade entre o diálogo, né, do homem com Deus. Então a gente percebe aí que existe a queda do homem e aí o separa um pouquinho da oração, um pouquinho da conversa com Deus. Então, depois da nossa expulsão do jardim do Éden, falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige um empenho de todos os nossos esforços. Tanto é assim que o próprio Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse, Jeremias 29, 12 e 13, então me invocareis e me vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o meu coração. Quando eu busco a Deus, quando eu coloco minha vida diante de Deus, de todo o meu coração. Então nós precisamos começar a prestar atenção. Quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou orando a Deus, eu estou realmente de todo o coração? Não tem nada que precisa ser consertado, não tem nada que precisa ser tratado no meu coração, para que eu realmente esteja com todo o meu coração diante do Senhor? Isto é, depois da expulsão do paraíso, falar com Deus passou a requerer de nós um grande empenho existencial, que é a possibilidade e a capacidade que Deus nos dá hoje, né? Que o Senhor nos dá esse envolvimento com Ele. Nós somos livres para isso, mas nós precisamos a ter esse desejo no nosso coração e estarmos realmente de todo o coração com o Senhor, tá certo? Então, a causa da queda do homem, que separou o homem da oração. No início, a gente vai perceber ali que foi a comunicação com Deus. Então, a gente percebe ali que a comunicação com Deus ali já foi dificultada por causa de um pecado. O eixo decisório de suas escolhas morais e ética estava centrado em Deus. Então, isso é muito joia, né? É o princípio da qual a gente entende. Só que aí, o que entrou? A proposta de Satanás para trocar o eixo decisório de Deus para eles mesmos. Ou seja, Satanás, ele sempre está querendo destruir o nosso relacionamento com Deus para que comecemos a olhar para dentro de nós. Eu sei, eu faço, é do meu jeito, é da minha maneira, enfim, né? Então, eles começaram a achar que tinha autonomia em relação a Deus. E também a queda foi a ruptura com Deus que ocorreu por terem aceitado a proposta satânica de transferir o eixo decisório das suas vidas de Deus para eles próprios, né? Então, é assim, a gente começa a compreender nessa situação, nessa leitura, que Satanás, ele tem culpa sim. Mas a gente começa a entender que nós também temos opções, possibilidades de não aceitar aquilo que Satanás coloca diante de nós. Eu tenho, né? Por isso que eu sempre gosto de falar sobre escolhas e consequências. Então, a gente precisa começar a entender que a queda, né, como o autor está dizendo aqui, a queda é um termo teológico que se refere aos mais trágicos eventos da história humana. E é uma realidade. A queda do homem. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Por causa da queda lá no passado, no Jardim do Éden. Hoje nós passamos por situações bem complicadas. Uma vez que todas as nossas tragédias posteriores são oriundas dela, a queda se refere à ruptura dos seres humanos com Deus por causa do pecado.
A minha queda, a sua queda, a queda de Adão, a queda de Eva, foi exclusivamente o pecado, a decisão de sair fora do eixo, daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, aquilo que Deus deseja para o nosso coração, para aquilo que Deus deseja para dentro de nós, né? Para vivermos isso em nossas vidas. Isso significa dizer que o primeiro casal tinha plena consciência do que era certo ou errado. Entretanto, o eixo decisório de suas escolhas morais e éticas estava centrado em Deus. Era Deus quem dizia o que era certo e o que era errado. Não comer o fruto não era uma decisão tomada no isolamento de suas consciências. Então, o homem e a mulher ali naquele momento, eles tinham uma decisão a tomar. Eles poderiam decidir ouvir a voz de Deus ou não. E isso foi lá no passado, e isso tem sido em nossas vidas hoje, né? E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela nos dá segurança quando nós a lemos, quando nós começamos a desejar vivê-la de uma maneira íntegra para a nossa vida, né? Então, a gente para de olhar ao nosso redor, nós paramos de olhar as pessoas e vivemos uma vida diante do Senhor. Satanás, na tentação, ofereceu uma proposta diferente. Qual era essa proposta? Trocar o eixo decisório de Deus para ele mesmo. E é isso que o inimigo vai querer fazer, queridos. Hoje, amanhã, depois da manhã, em todos os momentos da nossa vida. O que nós precisamos é estarmos centrados na vontade e no desejo de Deus, naquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, desde então, os seres humanos passaram a viver em busca de uma suposta autonomia em relação a tudo e a todos, inclusive em relação a Deus. Eu acho muito interessante, né? Eu falo que é muito bom você aprender, você ouvir. Eu acho que é muito bom lermos bons livros, sim, porque eu creio que Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres, né? Que tem um posicionamento íntegro diante da palavra de Deus, sem trocar uma palavra, sem trocar uma vírgula. Então, acho que isso é muito importante, nós termos essa sabedoria de irmos para bons livros, mas nós precisamos também ter a sabedoria de entendermos que a Bíblia é eficaz para as nossas vidas, né? E o Espírito Santo de Deus nos dá liberdade para entendermos, para discernirmos. Por isso que eu gosto muito de dizer a nossa igreja, onde nós estamos, para as minhas filhas, não leia a Bíblia de qualquer jeito, não leia a Bíblia para você cumprir um currículo. Você vai estar só fazendo uma leitura básica, como qualquer um livro. Mas a Bíblia, gente, é Deus falando a nós. É Deus falando através de pessoas inspirada por Ele para falar aos nossos corações. Então, não leia a Bíblia para você cumprir um currículo. Não faça isso. Leia a Bíblia entendendo que o Espírito Santo de Deus vai te dar o discernimento e a sabedoria, né? Enquanto nós estivermos lendo a Bíblia de qualquer maneira, de qualquer forma, eu vou te falar, não vai edificar. Então é por isso que nós precisamos, né, sempre aprender da palavra de Deus e saber que Deus, ele nos dá sabedoria e nos inspira, né? Então é por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, que ela é absoluta, né, a voz de Deus para o nosso coração, nós começamos a entender o quê? Né? Que a palavra de Deus, ela nos dá condições de entendermos o certo e o errado, o equilíbrio de caminho, porque eu preciso sempre, todos os dias, eu falo que nós acordamos e precisamos ter escolhas. E que essas escolhas sejam totalmente ligadas no Senhor. Então, que o nosso dia, que nosso deitar, o nosso levantar, seja totalmente para o Senhor e para o Senhor, né? Como diz aquele louvor e como diz a palavra, porque dele e para ele.
né? São todas as coisas. Então, nós precisamos ter esse discernimento, essa sensibilidade com o Senhor. A queda afetou todas as dimensões da nossa existência, até a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Então, nós vamos começar a entender os resultados da queda. Então, vamos começar a ver aí o que começou a acontecer segundo a queda. Então, os seres humanos passaram a viver em busca de uma suposta autonomia em relação a tudo e a todos, inclusive em relação a Deus. As pessoas, é muito difícil, é muito complicado, queridos, quando às vezes a gente tem pessoas que utilizam até da palavra de Deus, né, para tentar especificar aquilo que ele encontrou, aquilo que ele achou para ele mesmo, para ela mesma. Então ela começa a utilizar a palavra de Deus de uma maneira, né, o texto sem o pretexto, né, ou com um tipo de pretexto, vamos colocar assim. Então, segundo, a queda afetou todas as dimensões de nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz, que está lá em Gênesis 3, do 6 a 13. E a existência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. Então, depois da queda, os seres humanos instintivamente passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo. Né? Então, as pessoas começam a falar, não, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso com a minha vida, Deus está... Então, assim, as pessoas começam a olhar para Deus como um Deus que castiga, né? Um Deus que oferece castigo. Mas no momento em que os passos de Deus foram ouvidos, naquele momento onde o casal estava ali, o primeiro casal, eles começam a entender a condição do seu pecado. E eu falo para vocês que na nossa vida nós somos assim. Nós sabemos onde erramos, onde nós pecamos. Nós fomos feitos com sabedoria. Deus nos fez com uma inteligência maravilhosa. Então, eu gosto de dizer que Deus nos capacita. E se eu perguntar para você, qual é o teu pecado hoje? Né? Talvez você fale para mim assim, eu não tenho nenhum pecado. E aí, pronto. O pecado chegou. Mas eu quero dizer para você que o medo com a oração, ela não combina. Ou vice-versa, a oração com medo não combina. Então, não tem como. Não dá para a gente ter medo de Deus. Se eu tenho medo de Deus, é porque eu tenho alguma coisa que eu preciso interferir na minha vida e começar a trazer de volta para os caminhos de Deus. Eu preciso começar a confessar a Deus aquilo que eu tenho medo. Porque, na verdade, eu não tenho medo de Deus. O meu medo é quanto ao meu pecado, ao que eu tenho feito de errado. Então, eu preciso me colocar diante do Senhor, né? Para eu entender isso. E o Agostinho, um dos pais da igreja, ele resolveu ser completamente sincero diante de Deus. Para ele, ser bispo não era um disfarce para tentar se esconder das pessoas e de Deus. Agostinho não tentou se esconder, foi admitindo exatamente quem ele era, um pecador que precisava de perdão, que encontrou a sua verdadeira identidade diante de Deus. A nossa verdadeira identidade é aquela com a qual nós oramos, com toda a nossa sinceridade diante de Deus. Se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Não adianta eu ficar batendo no peito, ficar falando o tempo inteiro que eu sou de Deus, quando na verdade Deus conhece puramente meu coração e a minha vida. Gente, e eu falo para vocês, não tem nada melhor do que você se derramar diante do Senhor. Você colocar diante do Senhor a tua vida, as suas limitações, o seu pecado, a sua dificuldade. Sabe? Quando nós falamos muitas vezes de pecado, né, de alguma questão, a gente tem percebido muitas pessoas
com mágoa no coração, com tristeza, com dificuldade de olhar para o seu próximo, com alguém que teve alguma desavença no passado, sabe? Então as pessoas começam a dizer, então, como eu já falei, né? Eu sou assim, eu sou dessa maneira, e eu não consigo olhar para a pessoa como Jesus olha. E como eu quero ter um momento de oração sincero com Deus, se eu mesmo não estou sendo sincera comigo, né? Então, nós precisamos entender isso. O motivo do primeiro desafio da oração após a queda. Passamos a tentar nos esconder de Deus. Lá em Gênesis está falando, né? Onde estás? Deus fala para Adão. É o que Deus está perguntando a mim e a você quando nos enxerga caindo, derrotados pelo pecado. Então, é interessante quando somos chamados por Deus a prestar contas, qual a nossa atitude? Silenciamos ou assumimos a nossa responsabilidade? O que nós temos feito quando nós entendemos da nossa responsabilidade? A gente se esconde, simplesmente se esconde? Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos confrontar. Nós somos confrontados por Deus. Adão admite que pegou, mas transfere a responsabilidade dele. Ele transfere a responsabilidade dele. Então, a gente já percebe aí, né? Que quando Adão ele fala com Deus, em primeiro lugar, ele fala assim, que ele teve medo. Então, a oração e o medo, como eu já falei, não combinam. Ou nós oramos ou nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se queremos falar com Deus, nós precisamos parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Eu já falei isso. Quem eu sou para Deus? Quem eu sou para as outras pessoas? Então, eu preciso começar a entender que a minha oração com o medo de quem eu sou não vai dar certo. Eu preciso admitir para Deus quem eu sou. Eu preciso abrir meus lábios, eu preciso abrir o meu coração para falar para Deus quem eu sou, como eu estou agindo. Então, a gente percebe aí o motivo do segundo desafio da oração após a queda. Nós passamos a ter dificuldade de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Olha que Adão fala aí, né? Ele transfere a responsabilidade. Adão admite que pecou, mas transfere a responsabilidade pelos seus atos para a mulher, como está lá em Gênesis 3:12. Então, eu quero dizer para você que não é possível orar e fugir das nossas responsabilidades, queridos. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. A oração verdadeira é aquela que nós oferecemos a nossa vida como garantia para Deus. A fim do quê? A fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Então nós precisamos entender, né, que nós precisamos saber qual que é a minha queda, qual que é o meu pecado, qual é a minha dificuldade, né? E a gente começa a perceber o que Deus realmente deseja que façamos. Então Adão não foi enganado. Você concorda? Deus deu oportunidade para que Adão assumisse a responsabilidade diante do erro, assim como tem feito conosco. Deus nos dá oportunidade todos os dias. E nós precisamos entender que essas implicações, essa questão da transferência de responsabilidades é um erro cometido por nós. Então nós precisamos compreender isso e precisamos confessar a Deus, colocar diante do Senhor. Talvez para você seja difícil dizer isso para Deus. O motivo do terceiro desafio da oração após a queda
é que passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Nós começamos a nos olhar como vítima daquilo que nós estamos passando. E no momento que estamos passando, passamos a aceitar que somos refém de situações que determinam tudo o que nos acontece. Então, orar, falar com Deus para de ter sentido na nossa vida, quando nós começamos a transferir as nossas responsabilidades para outras pessoas. Eu não sou assim por causa de fulano, eu não faço isso por causa de ciclano. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa situação, né? Então, nós precisamos entender, não transfira a responsabilidade que é sua, não faça isso, não transfira a responsabilidade que Deus colocou diante de você, ou melhor, que você permitiu ser colocado diante de você. Então, a queda, a gente passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias, né? Passamos a nos ver como vítima das nossas circunstâncias, do que nós estamos vivendo. Então, a gente começa a prestar atenção aqui, que Adão primeiro, ele fala que, Senhor, eu pequei, e aí a gente já vem já justificação, né? Imaginando que Deus, ele não entende, ele não sabe de nada da nossa vida. Então, a gente já começa a justificar. E a gente olha por outro lado, que Eva também, né? Ela olha para aquela situação e também coloca a culpa na serpente. Embora muitas coisas em nossa vida nos sejam impostas, coisas sobre as quais não temos o menor controle, a verdade é que, apesar disto, ainda nos resta a capacidade de reagir a todas elas. Então, a gente começa a entender, aí nós começamos a entender, a compreender que, mesmo que sejam impostas situações na minha vida, eu tenho capacidade de reagir a todas elas, se eu quero ou não fazer. Olha que reflexão aí. Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. Então tá, existe o pecado na nossa vida, existe a queda em nossa vida. Nós precisamos entender que Deus ainda nos dá a capacidade de escolha. Eu escolho querer ou não fazer aquilo ou aquilo outro. Então, assim, eu entendo que o que me afasta de Deus é o meu pecado. O meu tempo de oração com Deus, ele é determinado por conta da minha vida, por conta do que eu estou vivendo. Então, eu sei que eu sou uma pecadora, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu preciso de transformação, eu sei que eu preciso de algo na minha vida. Então, eu já começo a falar diante do Senhor. Estou com vazio no meu coração, Deus. Me mostra o que é, me alerta o que é, o que eu fiz. Sabe, não permita que o seu pecado te distancie em falar, em ter um diálogo com Deus. E aí a gente começa, para terminar, né? A gente começa, para terminar, a entender. Se o jardim do Éden, com os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica em busca de autonomia, no jardim do Getsêmani, com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo: essa frase, eu sou assim, minhas orações são dessa forma, são dessa maneira.
Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, queridos, eu posso colocar diante do Senhor o que eu desejar. Posso. Eu posso falar com Deus, eu posso, colocar diante do altar do Senhor os meus desejos, minhas dificuldades, minhas limitações. Eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso desejar diante do Senhor. Mas sempre no final das minhas orações eu digo assim: Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, gente, ela pode falhar, ela pode ter erros aí nos desejos do meu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido. Que em nome de Jesus essa semana você possa ouvir da palavra de Deus. E eu vou deixar aí para você já estar lendo em sua casa para entendermos um pouquinho mais o texto bíblico de Gênesis, capítulo 11, 12, 13, 15, 18 e 19, e Lucas 13, 3, e o texto áureo é Gênesis 18, versículo 32. E a gente vai estar falando na próxima quarta-feira sobre a oração de Abraão, oração de intercessão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide do seu coração, que Deus cuide da sua casa, Que você tenha uma semana abençoada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos, e até a próxima aula.